noite, irmãos. Deus nos abençoe. Vamos abrir em Filipenses, no capítulo 1, e vamos ler o versículo 7. Filipenses 1, versículo 7. Vou ler o 6 para nos situar. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Recordando algumas coisas que já dissemos nas semanas anteriores. O verso 6, para muitos comentaristas, é a chave da Epístola aos Filipenses. Né? Se nós não concordarmos com a afirmação desse versículo, se nós não compreendermos o que Paulo está dizendo aqui neste versículo, o restante da Epístola não vai ter sentido para nós. Não adianta a gente tentar construir um prédio sem o alicerce e, para muitos comentaristas, o alicerce de Filipenses está nesse versículo. Lembrem que o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa epístola, e mesmo preso, ele não se deixou levar pelo desânimo, ele não permitiu que o desânimo tomasse conta do coração dele. Por quê? Porque ele mesmo não se permitia esquecer disso aqui que ele escreveu. Ou seja, nós temos aqui uma clara afirmação da natureza da vida cristã. E alguns pontos rapidamente com relação a esse versículo. Primeiro, o apóstolo Paulo nos afirma que Deus é o autor desta boa obra. Ou seja, nós vimos que essa boa obra ela começa, e Efésios capítulo 1 descreve muito bem o que significa essa boa obra, naquela descrição de uma reunião, digamos, uma reunião cósmica entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde o apóstolo mostra o Pai nos elegendo antes da fundação do mundo, nos abençoando e elegendo nele antes da fundação do mundo, nos predestinando para filhos, o Filho nos redimindo com o seu sangue, pelo seu sangue, apagando com seu sangue as nossas ofensas e nos fazendo herdeiros do céu, e nós vemos também o Espírito Santo nos selando, né, nos sendo dado como penhor da nossa salvação, e o apóstolo Paulo escreve no capítulo 2, no verso 10, que nós somos feitura sua, somos feitura de Deus. E a gente vê essa boa obra muito claramente na própria fundação da Epístola aos Filipenses. Nós lemos Atos 16, não é? Que o apóstolo Paulo, quando foi para Filipos, na realidade ele não estava querendo ir para Filipos, ele não estava querendo ir para Macedônia, ele não tinha planos nenhuns de ir para a Europa, ele queria ir para outro lugar, né? Mas o Espírito Santo não permitiu que ele fosse para outro lugar e ele acabou atravessando o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo, não era Moisés, era Paulo, né? E indo para a Europa, né? Primeira vez que ele vai, numa viagem missionária, colocar os pés na Europa. Então, reparem, irmãos, nesse versículo 6, nós temos também, talvez, uma palavra-chave do versículo. E a palavra-chave, talvez a gente possa dizer que seja essa preposição em, né? Em vós. Reparem que o apóstolo Paulo está falando do novo nascimento. O apóstolo Paulo está falando da regeneração. Ou seja, é o Espírito que nos convence da nossa condição decaída. É ele que nos leva a sair de uma vida egocêntrica e nos leva à submissão a Cristo Jesus. Não é? Ele que nos dá essa convicção e
de que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para Cristo e que Cristo vive em nós. Ou seja, ele nos leva a contemplar esse grande plano divino de fazer convergir em Cristo todas as coisas e nos leva a desejar profundamente participar desse plano. Ele nos dá, então, uma consciência da nossa nova natureza, né? Nós passamos a não querer mais fazer aquilo que nós fazíamos, né? A detestar as coisas que nós gostávamos e passamos a querer as coisas que nós detestávamos, a gostar daquilo que nós não gostávamos de fazer antes, né? E o versículo também mostra, no verso 6, que essa é uma obra que ainda está em andamento, né? E, finalmente, essa obra, juntamente com todas as coisas desagradáveis que nos ocorrem durante a nossa vida nesse mundo, o apóstolo Paulo diz aqui, uma obra boa, é uma boa obra. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, nós vimos que todas as coisas desagradáveis que nos ocorrem são coisas que são filtradas pelo amor de Deus, pela providência de Deus, pela sabedoria de Deus, pelo poder de Deus, para nos aperfeiçoar, para nos fazer mais e mais segundo a imagem do seu próprio Filho. E o apóstolo Paulo, ele prossegue, né, e diz aqui, no verso 7, ele começa dizendo assim: como tenho por justo. O que quer dizer isso aqui, irmãos? Basicamente, ele diz assim: eu estou certo em pensar isto. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Em razão de tudo aquilo que eu vi vocês fazerem, em razão do procedimento constante de vocês, principalmente aqui com relação para comigo. Lembram? Vocês foram participantes do meu ministério, vocês enviaram Epafrodito para me ajudar, vocês arcaram com os custos do meu sustento, vocês me enviaram livros, vocês me enviaram roupas. O apóstolo Paulo, então, podia, digamos assim, verificar empiricamente a obra de Deus na vida daqueles irmãos, vendo como eles, ao longo da sua vida cristã, estavam se conduzindo. Domingo que vem a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E a grande aplicação aqui será que o apóstolo Paulo poderia dizer o mesmo de mim e de vocês? Será que nós temos realmente consciência de que estamos vivendo uma vida nova e que essa vida nova se manifesta no amor que nós temos pelos irmãos, pelo amor que nós temos pela obra de Cristo, pelo nosso doar desinteressado, não aquilo que nos sobra, mas às vezes até aquilo que nos faz falta, né? Nós temos, às vezes, a consciência de que, apesar de que, olhando para nós mesmos, nós vemos que ainda nós temos muita madeira, muito feno, muita palha que ainda precisam ser queimados, né? Que Deus está realizando dentro de nós uma obra que ainda está em andamento. Em outras palavras, nós temos esse desejo realmente de santificar as nossas vidas, de agradar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, né? Nós estamos realmente dispostos a, como Paulo nos dá aqui o exemplo, a dar graças a Deus em todas as coisas, mesmo nas situações cotidianas que nós enfrentamos. Então, nós somos chamados a ser iguais a Cristo, né? E nós podemos dizer que temos a cada dia nos transformado na imagem do seu Filho, Jesus, né? Adicionalmente, o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós fomos criados para alegria. Nós procuramos a alegria em todas as coisas que nós fazemos, não é mesmo? Nas nossas amizades, no nosso casamento. Alguém casa com a finalidade de ser triste? Não, né? Na nossa profissão, tem um ditado até que diz, né? Faça o que você gosta e você nunca vai precisar trabalhar, porque você está fazendo o que você gosta, você não vai pensar em termos de trabalho nos moldes, digamos assim, brasileiros, né?
de onde a nossa palavra vem, tripalium, instrumento de tortura. Quando nós tiramos férias, né? Quando nós viajamos, o nosso objetivo é a alegria. Né? E é errado? Não, não é errado nós buscarmos a alegria. O problema é quando as pessoas buscam a alegria de forma errada. Né? Parece uma coisa muito óbvia, mas até mesmo crentes se esquecem desses detalhes. Buscar alegria nas coisas, buscar uma alegria, às vezes, de forma frenética, de forma sôfrega, né? Uma alegria caracterizada pelo excesso. Às vezes a gente vê esses esportes radicais, né? A pessoa quer adrenalina, esportes perigosos que fazem com que a gente exponha a nossa vida a perigos desnecessários. Né? E o que essa ânsia sôfrega produz? Muitas vezes pode produzir decepção, vício. A pessoa fica viciada na adrenalina e não consegue viver mais uma vida normal. Ela quer sempre se arriscar mais e mais e mais. Né? A tristeza, vazio. Né? E isso é uma coisa óbvia para nós, não é? Qual é o fim principal do homem, de acordo com o que nós aprendemos? Né? Nós sabemos. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E o catecismo faz uma pergunta, né, adicional, os comentaristas, por que existe essa ordem, glorificar e depois gozar? Porque primeiro a nossa obrigação. Né? Nós não podemos pensar no gozo, a parte da nossa obrigação para com Deus, dissociado disso. Né? E nós temos gozo à medida em que nós nos submetemos a Ele, obedecemos a Ele, né? Amoldamos a nossa vida às suas determinações. E o objetivo de Paulo era exatamente esse, né? Ser exatamente aquele homem que Deus esperava dele, que ele fosse, cumprir o seu chamado. Né? Paulo foi chamado para ser de Jesus, e nós também fomos chamados para pertencer a ele. E quando nós vivemos a nossa vida com esse objetivo, quando nós dizemos a tua vontade, Senhor, e não a minha, então nós começamos a encontrar realmente sentido à nossa vida, realização na nossa vida em todas as demais coisas, no nosso casamento, né? Nas nossas amizades, no nosso trabalho, no nosso lazer. Em todas as demais coisas nós começamos a ver realmente sentido e significação. Ou seja, quando as coisas estão na sua devida ordem de valores, não é? Exata ordem de valores, nós encontramos sentido. Né? Então, se nós pertencemos a Cristo, mas nós não estamos realmente buscando ser aquilo para o que fomos chamados, se nós não estamos caminhando nesse processo de santificação, se nós não estamos assim a cada dia recordando que nós precisamos nos negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz e dizendo faça-se a tua vontade, não a minha, nós não vamos experimentar, usufruir dessa alegria que o apóstolo Paulo descreve aqui na Epístola aos Filipenses, a alegria cristã. Nós teremos sempre uma sensação, né, de que alguma coisa está errada, não está colocada no lugar certo. Nós não teremos satisfação. Nós seremos realmente infelizes. E, frequentemente, sendo infelizes, nós vamos tornar as outras pessoas, as pessoas com as quais nós convivemos, infelizes também. Não é? É aquilo que o John Piper, né, prega muito e que chamam de hedonismo cristão. Não sei se é um termo muito adequado, mas é uma real alegria na medida em que você está se colocando dentro da vontade de Deus para a sua vida. E é importante que a gente veja também uma característica fundamental do chamado do apóstolo Paulo. E a gente vê isso também no episódio da fundação da própria igreja de Filipos, em Atos 16. Não é? Já disseram que a igreja de Filipos começou com uma surra seguida de uma cadeia. Né? A igreja de Filipos começou com uma surra seguida de uma prisão. Não foi isso? Não é? E a gente não percebe essas coisas. O sofrimento decorrente,
né, do nascimento da igreja de Filipos. Né? A igreja de Filipos decorreu desse sofrimento. E 10 anos depois, nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo mais uma vez aos filipenses de uma prisão. Nós vimos isso no versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. Que são essas coisas que me aconteceram? Exatamente o seu aprisionamento. Né? Então, reparem, irmãos, lembram que Jesus, quando jogou o apóstolo Paulo por terra na sua conversão, ele disse: eu vou mostrar a esse homem o que importa que ele sofra por minha causa. O chamado do apóstolo Paulo foi esse, né, que agora ele vai sofrer por minha causa. Ele que tinha feito muitos cristãos sofrerem, ele que arrostava a igreja de Cristo, ele que procurava exterminar os cristãos, agora iria ser o grande sofredor, né, o maior dos campeões, talvez, no sofrimento pela causa de Cristo. Então, reparem, essas coisas contribuíram para o maior proveito do Evangelho, mas se nós pegarmos o versículo 6, a gente pode dizer também que contribuíram para o aperfeiçoamento do apóstolo Paulo, que contribuíram para tornar o apóstolo Paulo ainda mais e mais conforme a imagem do seu Senhor. Né? Então, essa boa obra, irmãos, ela consiste exatamente nisso, em nos tornar mais e mais parecidos com Jesus. Nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo em Romanos 8 a mesma coisa, né? Que aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou, para que fossem feitos conformes à imagem de seu Filho. Né? Conformes à imagem, com a mesma forma de Jesus. Então, o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós sejamos como que irmãos gêmeos de Cristo Jesus. Né, com a mesma imagem de Jesus. Atributos comunicáveis, né? Seu amor, sua justiça, sua paciência, né? Suas virtudes. E eu posso dizer aqui também que o nosso sofrimento, o sofrimento de cada um de nós pelo qual nós passamos, as nossas angústias, né? São parte essencial dessa obra. Nenhum de nós aqui vive vidas tranquilas. Todos nós temos os nossos próprios problemas, alguns maiores, talvez, outros menores à vista de certos irmãos, mas todos nós passamos por problemas. Às vezes passamos por problemas financeiros, apertos, né? Sobra mês no salário, problemas de, talvez, justiça não resolvidos. Você tem uma causa que não foi resolvida, problemas emocionais, problemas conjugais, problemas diversos, os mais diversos possíveis. Onde a gente é problemas. E esses problemas, esses sofrimentos, eles são parte essencial da obra de Deus em nossas vidas. Então, perguntas aqui. Né? Quando alguém ofende você, quando alguém maltrata você, quando alguém trata você com injustiça, normalmente nós perguntamos: não fiz nada, não mereci isso, por que isso? Né? Por que isso, irmãos? Para que você aprenda a ser longânimo, para que você aprenda a controlar o seu temperamento, para que você aprenda a controlar a sua língua, para que você aprenda a ser manso. E o que é ser manso, lembram? Não ser melindroso. Talvez a gente possa dizer entrar por um ouvido e sair por outro. Não considerar, não deixar guardado aquelas coisas no seu coração. Não se afligir tanto. Lembram do Spurgeon? Quando falarem mal de você, não se preocupe, não se aflija. Não fique triste, você sabe que é muito pior do que aquilo que dizem de você. O caído, diz Spurgeon, não teme mais a queda. Para que a gente aprenda, irmãos, a perder, a sofrer o dano. Né? Então, em Cristo, não existe sofrimento sem sentido. Estava comentando aqui com um irmão que quando eu estava no ginásio, hoje não tem mais ginásio, né? Mas quando eu estava no ginásio, um professor disse para a turma assim:
Às vezes, uma nota vermelha é mais pedagógica do que uma nota azul. Um 0 pode te ensinar mais do que uma nota 10. Não é verdade? É muito fácil vencer, é uma alegria, mas e quando a gente perde? Quando você bate em portas e portas e portas de emprego e as portas se fecham? Então, irmãos, resumo aqui de Filipenses. Filipenses é alegria e sofrimento. Filipenses é alegria no sofrimento. Filipenses é alegria que vem por meio do sofrimento. Filipenses é sofrimento que produz alegria. Filipenses é sofrimento usado por Deus para produzir alegria. Então, Deus ordena situações para que as coisas que estão dentro de nós sejam reveladas, né? Para que a gente se arrependa, para que o caráter de Jesus seja formado em nós. Existe mágoa, existe falta de perdão, existe amor próprio, existe autocomiseração, autoindulgência, existe egoísmo, existe vaidade dentro de nós? Certamente. Todos nós temos. Mais quantidade, menos quantidade. Às vezes como que seja uma pitadinha de sal, às vezes como se fosse uma colher de sopa, né? Mas todas essas coisas existem em nós em proporções variadas. Mas Deus está trabalhando em nós. Ele está realizando em nós a sua obra e Ele vai continuar a realizar a sua obra até levá-la a um bom termo. A boa obra de Deus em você. Amém? Que Deus nos abençoe. Pai Celeste, obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que não é pela força do nosso próprio braço, que não é pela inteligência da nossa mente, Senhor Deus, que não é, Senhor Deus, por nenhum atributo que nós mesmos tenhamos de nós mesmos, Senhor, que perseveramos nessa carreira que nos está proposta, Senhor, que não é por nada que há em nós que poderemos dizer ao final de nossas vidas que combatemos o bom combate, que completamos a carreira e que guardamos a fé. Só poderemos dizer estas coisas, e só podemos dizer essas coisas a cada dia, continuamente, a cada momento, porque é o Senhor quem nos guia, porque é o Senhor que nos dá força, porque é o Senhor que nos mantém de pé, porque é o Senhor que nos dá vida, respiração e todas as demais coisas que necessitamos, Pai, para prosseguir a nossa vida nesse mundo, Pai Santo. E assim, que possamos olhar para o Senhor e saber que Tu és a videira verdadeira e que nós somos os ramos, Senhor. Que sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor Deus, absolutamente nada, Senhor. Que sem Ti nós somos somente fraqueza, que somente somos seres desvalidos, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai, a cada dia a lembrarmos destas coisas, Senhor e Deus, e buscarmos em Ti todos os recursos que necessitamos, Pai, para viver o hoje, o dia de hoje. Bastando a cada dia, Senhor Deus, o seu próprio mal, Senhor Deus, sabendo que o Senhor cuidará do amanhã. E assim, Senhor Deus, que possamos buscar nesses recursos o amor que devemos a Ti e o amor que devemos uns aos outros, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Pai. Ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém, irmãos. Deus os abençoe.